este caríssimo professor, nascido em Espanha, portanto, daí Juan, não é? Mas com o nome português também. Ambrosio também é nosso, não é? Milão. Licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, tese na área da Cristologia. Fui diretor pedagógico do Colégio Diocesano de Andrade Corvo, em Torres Novas. Fui diretora adjunto do Secretariado Diocesano do Ensino Religioso no Patriarcado de Lisboa. E depois tem muita coisa por aqui abaixo. Tralha. Ele diz que é tralha, diz aqui assim, diz que estes dados são os menos importantes. De maneira que vamos dar-lhe o tempo para ele nos falar naquilo que lhe pedimos que nos falasse, que é exatamente a nossa formação e a nossa capacidade de educar para a fé. O professor católico, educador da fé, e muito com base na encíclica Christi Fidelis Laici. Portanto, toda a gente viu os programas, sabe que assim é, e então temos aqui então, o Juan Ambrosio, que habitualmente dá as aulas num corredor, a passear-se, mas que desta vez vai fazer o sacrifício de vamos falar sentado, para todos podermos ouvir melhor. Pronto, então a palavra ao Juan. Muito obrigado, irmã. Geralmente costumo, de facto, faço alguma contenção em ter que falar sentado, isto de ser espanhol, mas se estivesse aqui em pé dava um bocado a ideia de pregador evangélico, não é? Portanto, fazer os possíveis por me manter o mais sentado possível, não quer dizer que não dê um salto de vez em quando aqui na cadeira. Eu agradeço o convite que me foi feito para partilhar convosco esta reflexão, que eu intitulei dentro do... Enfim, um bocadinho em diálogo com o João César das Neves. Ele falou na arte de educar, não é? Um bocadinho mais no âmbito da escola e também falando nos alunos. Eu continuava com esse tema, mas focando-me mais nos professores e tendo como pano de fundo, foi isso que me foi pedido, a exortação apostólica Christi Fidelis Laici, não é? Indo buscar aqui alguma inspiração. Alguma. Não fico só nesta exortação, até porque depois desta exortação, que foi publicada quando? 2010? Não. 2000? 1990 e... 1998. 1988. Já tem mais 10 menos 10. Já tem, vai fazer 25 anos. E, portanto, já saíram documentos posteriores a ela, inspirados nela, porque, de facto, é um dos grandes documentos que falam sobre a identidade laical, e é um bocadinho nisso que vamos a pensar quando pensamos no professor cristão e no educador cristão, e, portanto, inspirado nela, mas não só nela, farei esse itinerário. Penso dividi-lo, pelo menos foi isso que pensei, em 3 momentos. Um momento introdutório, só para me situar, onde falarei nos meus pressupostos. Um segundo momento, algumas linhas de força sobre a educação, no geral, mas só algumas linhas de força. E depois, sim, então, algumas pistas, que são 12, que eu vos apresentarei, se chegarmos ao fim, a ter em conta na missão do educador cristão, do professor cristão, inspirados, então, na Christi Fidelis Laici, mas não só. É isto que eu me propus, não sei se estão de acordo, se não estão, mas como eu digo aos meus alunos, se não estiverem de acordo, não tem problema, que eu faço isto na mesma, e portanto, com este beneplácito de deixar que vocês não estejam de acordo, não é? Que é bom, é simpático, e portanto, podem não estar de acordo, podem escutam, sob protesto, tudo bem, mas escutam sossegadinhos aí e tal. Não adormeçam, que esta é a hora terrível, não é? As irmãs, muito cientes da nossa salvação, portanto, propõe as horas das 2 da tarde para sacrificialmente escutarmos o orador e ganharmos assim mais uns pontos no céu, porque serão menos dias no purgatório, não é? Ao fim deste sacrifício, às 2 da tarde. De onde é que se lembraram desta hora? Já me disse, porque há gente que tem que ir para fora e, portanto, tem que se começar mais cedo. E por lado é bom, eles não ouvem metade, estão de acordo, fazem como as velhotas nos conselhos pastorais. O senhor prior fala, apresenta, elas não ouvem a pontinha de um corno, não é? Como se costuma dizer. Mas no fim,
aplaudem e gostaram, o que o Sr. Prior disse está muito bem dito e, portanto, a coisa funciona à maneira. Bem, vamos começar. Isto é só para... Bem, mas agora não aproveitem para serem indisciplinados, hein? Portanto, voltamos ao... isto está a ser gravado. Eu devia ter começado por aí, não é? Ter um bocado de atenção. Ora bem, aqui que tinha a primeira palavra, começo por agradecer o convite, já fiz. Portanto, passo à segunda linha. Pressupostos, então. Dois pressupostos, ou melhor, dois enquadramentos postos no pressuposto. Primeiro, a qualidade com que estou aqui tem uma dupla vertente. Primeiro, sou educador, assumo como um educador, e essa é uma das dimensões que ocupa uma parte muito significativa da minha existência e mesmo do meu trabalho profissional, a questão de ser educador. Educador mais do que professor, não é? Porque o educador é uma coisa mais ampla, acho eu, mais abrangente, porventura até mais interessante do que ser professor, embora o ser professor é muito importante. Mas há professores que não são educadores. Deveriam ser, mas não são, portanto... E, enfim, e há educadores que não são professores. No meu caso, tem de ser as duas coisas. Ela ocupa verdadeiramente uma parte significativa da minha vida. Enfim, embora ela seja dedicada especialmente à reflexão teológica, faço com uma enormíssima paixão. Sou um teólogo apaixonado. Apaixonado por Deus, para a minha mulher também, como é óbvio, faz bem. Não é bom dizer estas coisas porque senão é muito místico ou gasoso lá em cima e é bom a gente ter os pés no terreno. Apaixonado pela vida, pelos meus amigos, pelas pessoas com que vou trabalhando, cada coisa a seu nível, como é óbvio, mas faço isso com uma profunda paixão e nisso eu até costumo dizer que sou um privilegiado de fazer aquilo. Isso é até bom, casei com uma economista, ela ganha dinheiro, eu faço o que gosto e, portanto, assim a coisa funciona mais ou menos. Não ganha nenhuma fortuna, mas dá para ir vivendo, não é? Porque isto de ser professor, como todos sabem, não é? E ainda mais na Universidade Católica, não é? Portanto, não sei como é que é nos colégios católicos, ouvi dizer que pagam bem, mas lá não. Portanto, uma afirmação da educação ligada à teologia. Porquê? Porque eu acho que a teologia, e nisso gosto-me de definir também como um aprendiz de teologia, alguém que ousa pensar o mistério de Deus, ousa, com esta consciência clara que é um ousar dizer, um ousar aproximar-se ao mistério, tendo a consciência que o mistério não se esgota naquilo que eu digo, que é muito mais do que aquilo que eu digo. Um dos graves problemas da teologia às vezes é erigir-se com a pretensão de falar em nome de Deus. E às vezes até alguns falam em vez de Deus, não é? E lembra aquela postura daquele professor a quem o aluno perguntava: o senhor está a falar tão bem da realidade, a realidade é assim, mas e se a realidade não for como o senhor diz? E ele, no alto da sua cátedra, responde: tanto pior para a realidade. E, portanto, alguns teólogos é assim, não é? Se Deus não for o que eles dizem, tanto pior para Deus. Enfim, procuro não ser assim, procuro ser um aprendiz. No entanto, é esta reflexão de fundo que eu tento trazer para a questão da educação. E esse trabalho é o trabalho de investigação que eu faço neste momento acerca do fenómeno religioso, ligando o fenómeno religioso à construção da identidade humana. E a segunda nota que vos quero dizer, enfim, não escondo isso, é que sou crente. Já à altura da minha conversa, alguns de vocês podem duvidar se eu sou crente ou não sou, porque sou crítico, sou muito crítico de algumas coisas que a gente vive e propõe. Mas sou crente, sou profundamente crente, e este é o pano de fundo, esse é o horizonte, é o meu horizonte existencial, pelo qual eu vivo toda a minha vida, em todas as suas dimensões, mesmo naquilo que são as dimensões mais comezinhas. Bem, aquilo que eu vou fazer então já expliquei e parto de uma linha de fundo. É uma coisa que me tem acompanhado há bastante tempo. É uma pequenina frase, um parágrafo que vem escrito num dos relatórios mundiais de educação, referente ao ano de 98, 10 anos depois desta exortação apostólica, assinado por então diretor-geral da Unesco, um homem chamado Federico Mayor, na altura era ele o diretor. Quem conhece as linhas do famoso relatório Delors, não é? Não é, é o seguinte, é o relatório mundial a seguir. O texto começa assim: o mundo que deixamos às nossas crianças depende em grande parte das crianças que deixarmos ao nosso mundo. É um texto, penso eu, que é conhecido, mas é um texto que eu acho que é profético. As esperanças que o mundo deposita no futuro residem nos jovens de hoje e na sua disposição para aceitar os desafios do próximo século. No limiar do século XXI, e já lá estamos,
A educação da juventude nunca teve tanta necessidade do nosso empenho e dos nossos recursos. Os professores nunca tiveram um papel tão crucial no nosso futuro coletivo. Eu não escolho este texto para vos passar a mão pelo pelo, que é sempre simpático dizer que os professores têm um papel importante, não é? Aliás, eram as 3 pessoas mais importantes da aldeia, não era? Era o senhor prior, o professor e o médico, não é? O médico. Destes 3, quem é que é o importante agora? Não tenham medo de dizer. É o médico, não é? O senhor prior, coitadinho, está xexé. O professor já ninguém o respeita, não é? E o médico faz falta porque não está lá, porque se estiver lá também é maltratado. Portanto, se não estiver lá é que faz falta e, portanto, as pessoas notam falta dele. Mas ainda na aldeia, porque se vocês forem para a cidade, os médicos levam pancada como os outros, e ainda bem, porque também não são uma classe à parte, não é? Portanto, também podem ser interpelados e criticados. Não, eu escolhi este texto porque estou verdadeiramente convencido da importância dele. O futuro que nós queremos deixar às nossas crianças depende das crianças que nós quisermos deixar a esse futuro. Queremos um mundo diferente e todos nós intuímos que temos que ter um mundo diferente, porque o traçado que estamos a fazer, se não o mudarmos, levar-nos a resultados dramáticos, e já o estamos a ver, não é? Eu não sou pessimista a esse nível, mas temos que ser realistas e, portanto, todos nós intuímos que temos que introduzir mudanças, e não estou a falar em mudanças do ponto de vista só económico e financeiro, essas somos obrigados a fazê-las, não é? Estou a falar em mudanças de paradigma de vida. Todos nós intuímos que temos que fazer essas mudanças e, portanto, o mundo não pode continuar assim, mas essas mudanças dependem das pessoas que viverem, que prepararem e que anteciparem esse futuro. Quero um mundo melhor para os meus filhos, tenho que educar filhos melhores para esse mundo. E não há volta a dar-se. E, portanto, a educação surge aí com toda a sua força. Inclusive é do ponto de vista cristão. Vocês estejam a ver o que está a acontecer agora com toda esta reflexão acerca da nova evangelização. Não é? Não sabemos bem o que é, andamos há 30 anos, a expressão já tem 30 anos, andamos há 30 anos à volta de dizer o que é a nova evangelização, tenho ido a variadíssimos sítios, ainda no fim do ano letivo passado tivemos num encontro onde antes de mim falou um senhor bispo sobre a nova evangelização, brilhantemente, e depois falei eu a seguir para fazer alguns desafios, e o primeiro desafio que eu lhe coloquei, disse, ok, gostei imenso do que o senhor disse da parte da manhã sobre a nova evangelização. Ainda bem, então. Agora diga-me, isso que o senhor disse da nova evangelização, em que é que se distingue da evangelização do curo? Não sei se me estou a fazer entender, não é? Ou seja, o que é específico da nova evangelização daquilo que o senhor disse? Ou isso que o senhor disse acerca da nova evangelização não deve ser dito por direito próprio da evangelização? E a verdade é que sim. Então, afinal de contas, eu depois acabei por dizer, então permita-me que eu diga agora algumas coisas que eu acho que o senhor também pensa, mas não pode dizer, mas eu posso, e portanto digo. E a verdade é que andamos embrulhados com um tema de nova evangelização, a discutir o que é nova evangelização, então novos métodos, novo ardor, então, mas isso não é o de todos os tempos? Não tem que ter a ver um ardor, não tem que haver a metodologia própria de cada tempo, em cada tempo, não é? Eu, pessoalmente, prefiro muito mais a expressão do Paulo VI, novos tempos de evangelização, de Evangelii Nuntiandi, não é? Porque os tempos é que mudam. Os tempos é que mudam. E, a bom rigor, se calhar isso também não é diferença, porque cada tempo é um novo tempo. Portanto, voltamos ao mesmo. Então, se calhar, temos é que colocar o novo numa outra coisa. E é aqui que me interessa chegar. É que a novidade não está nas metodologias, não está na criatividade, não está nos tempos. A novidade está na novidade que o Evangelho é para o ser humano. E se eu me agarrar a isso, na novidade que o Evangelho é para o ser humano, então verdadeiramente eu percebo que é o desafio da nova evangelização. É trazer o Evangelho a cada cultura para que a novidade marque cada cultura. E essa é que é a novidade da evangelização. Porque se o Evangelho não marca a novidade de cada cultura, não traz uma novidade, e atenção, uma novidade significativa, então eu não o utilizo, porque é mera erudição intelectual. Ou verdadeiramente o Evangelho é significativo do ponto de vista antropológico e traz novidade e, portanto, a canalha o utiliza porque o Evangelho dá sentido ao viver, dá novidade. Não é uma novidade fácil. Pode ser uma novidade até bastante difícil porque interpelante e porque obriga a mudar de atitude de vida. Não estou a falar em facilidades. Estou a falar verdadeiramente ele é significativo do ponto de vista existencial, antropológico, histórico, social. E então, eu aceito os seus desafios e até aceito
todas as exigências que ele traz, porque isso é algo que traz significado para a minha existência, ou então é um conjunto de normas, de morais, de bons costumes, mas pouco mais é do que isso. E é aqui que se joga a coisa. Não é? Aqui que se joga verdadeiramente a coisa é se nós, como educadores cristãos, somos capazes de transmitir à nossa canalha, canalha no sentido carinhoso, que aquilo que nós temos traz novidade à vida. Ou então, o que é que distingue um professor católico de matemática de um professor não católico de matemática? Para falar em matemática, essa mão fadada. Quantos é que há aqui de matemática? 1, 2, 3, 4 e tanta gente condenada ao inferno. 7, 8... Não tem problema. É lá que está o pessoal conhecido, portanto... Não tem... No céu só estão os outros. Bem, o que é que faz a diferença? Há quem me diga que um professor cristão de matemática tem que ser melhor professor de matemática de um professor não cristão. Eu não sou capaz de perceber isto. Não sou capaz, porque em nada percebo. Agora, que ele tem no jogo educativo e no processo educativo esta tal novidade, isso sim. Quer dizer, devia ter. Não é? Agora, também não tem que usar a matemática como apologia para levar os meninos a fazer, não é? Um professor de matemática brilhante cristão vai dizer, ora bem, somos 30, as últimas estatísticas da Santa Sé dizem que se salvam 27,3 das pessoas, portanto, vocês são 30, 27,3, depois ensinam-os a fazer as contas para saber quantos deles é que estão salvos e quantos é que estão condenados. Não é isso que eu estou a dizer. Não é utilizar a matemática assim. Mas há aqui, ou seja, o professor não é simplesmente um professor de matemática, há aqui um outro jogo, que é o jogo da educação, em que há o valor da novidade. Isso é um ponto que a mim me parece ser o pano de fundo. Ainda dentro do enquadramento, coragem, a gente começou muito mais tarde, portanto vamos até às 3, está bem? Pode ser aí, não? Depois fazemos o... Pode ser? Isto convém ter o agremão da diretora, porque senão... Ali estava um quarto para as 3, mas a gente começou um bocadinho mais tarde, até às 3. Caladinhos, aguentam. Uma frustração. Olhamos à volta e vemos uma frustração. Revejam isto, agora vou carregar notas negativas, mas por amor de Deus não se suicidem. O rio é lá em baixo, eu sei, mas vamos aguentar. Começo pelo negativo e depois vou para o positivo. O mundo em que vivemos tem uma enorme frustração a nível individual. Isto apesar da cultura do eu, como diz Bécquer, que é uma pensadora espanhola, diz também a cultura do eu. Vivemos na cultura do eu, e apesar de tudo há uma profunda frustração a nível individual. Estranho, não é? Mas há. As pessoas não estão bem. E a gente sente até, se tiverem com atenção, até parece que sentimos no ar um certo ar de apocalipse. E por isso é que a ciência das ciências neste momento é a psicologia. O pessoal anda todo com pancada, portanto, essa é a ciência que vende hoje, a questão da psicologia. Há também uma enorme frustração a nível escolar. Bem, não preciso falar isso, não vou ensinar o Pai Nosso ao vigário, não é? Embora, apesar de tudo, o mundo da escola católica tem problemas, mas apesar de tudo são problemas de outro tipo, mas tem problemas, não é? Tem problemas também ao nível da âmbito escolar. Reparem, há aqui até coisas paradoxais. A frequência da escola já foi garantia de um futuro melhor. Os nossos pais, ou os nossos avós, vamos meter toda a malta dentro do mesmo saco, foram capazes de fazer enormes sacrifícios para que nós estudássemos, porque tinham a certeza que esse teria como é que se diz? Um retorno, muito obrigado, esta hora é terrível, um retorno que valeria a pena esse sacrifício. A malta nova que está a estudar neste momento tem dúvidas acerca disso. E, portanto, a mundialização e a universalização da escolarização, que é um bem em si mesmo, teve este reverso da medalha de não garante agora por si só, não sei se me estou a fazer entender, um futuro melhor. Se bem que todos nós sabemos que não é a mesma coisa ter formação ou não ter. E, portanto, mesmo estando num desemprego, quem tem formação tem mais possibilidade depois de se desenvencilhar. Portanto, isso é importante ser dito também. Mas a verdade é que essa garantia que estava dada ao princípio, hoje não é assim. E, portanto, isto cria uma enorme frustração. Para que é que eu vou estudar? Se é para ser caixeiro do continente.
Não tenho nada contra os caixeiros do continente, como é óbvio, mas é o que passa na cabeça desta malta. E isto marca a escola. Porque então o que eu tenho lá é gente que não está verdadeiramente apaixonada por lá estar, não é? Não percebe a mais-valia de lá estar, mas pelo menos a mais-valia imediata. Isto também é o resultado de uma geração que fomos educando, que é uma geração que quer o retorno amanhã. E não foi educada para ter o retorno depois da amanhã. Não é? Que é a geração do presentismo e do imediatismo. Tenho o sacrifício hoje, quero o retorno amanhã. Ora, amanhã não vem. Isto é uma aposta mais longa. Isto é típico. Eu às vezes penso nisso. Quem gosta de desportos de montanha, como eu gosto imenso de ir para a montanha, a gente vê desportos de escalada artificial e tal, vocês veem malta com 20 anos, 21, 22, porque são desportos explosivos, não é? Desportos de ascensão ao cume, vocês veem malta com 40 e tal anos e 50 e tal anos, eu sei que são os especialistas que ascendem ao cume, porquê? Porque isso são desportos de fundo. É preciso manter um ritmo relativamente baixo, mas constante, não é? E esta malta tem dificuldade nisso. A educação é uma aposta de fundo. E, portanto, requer uma certa maturidade, requer uma certa aposta a longo tempo. Por isso é que a confusão que temos na escola, não é? Cada ano vêm normas diferentes. Há uma enorme frustração pedagógica. Isto é tudo ainda ao enquadramento, mas coragem que a gente há de chegar ao fim. Há uma enorme frustração pedagógica. Porquê? Porque aquilo que são as grandes estruturas de passagem estão hoje em crise. A família, a escola, a igreja, a instituição militar, todas aquelas que eram as grandes instituições de transmissão, estão para as ortigas, não é? E, portanto, há uma própria crise pedagógica e que vocês vão ver como isso vai ser importante por causa de uma das questões que eu vou já abordar a seguir. E, portanto, estas transmissões, dentro de uma certa tradição, está em causa. Há uma enorme frustração a nível social e, sobretudo, por causa de uma enormíssima fragmentarização que está... Vocês já viram como é difícil hoje encontrar consensos? E quando se encontra consensos é em terra de ninguém, não é? Ou seja, já sabemos, para encontrar um consenso, cada um tem que sair de si mesmo para encontrar aqui uma coisa que seja terra de ninguém, onde possamos encontrar um consenso, não é? E isto porque faltam dimensões fundamentais, vou falar nelas mais para a frente, como, por exemplo, são propostas claramente pela doutrina social da Igreja, o bem comum, o cuidado dos outros, o cuidar do outro, ou uma ética assimétrica. O que é que eu chamo isto de ética assimétrica? Porque uma ética gratuita do dom, não aquela ética simétrica do do ut des. Isto é para vocês pensarem que eu sei latim, e com isto esgotei o meu latim. Alguém sabe latim para dizer do ut des? Dou porque me deste, ou dou para que me des. Nós precisamos urgentemente de educar gerações que deem porque sim, e não porque me deste ou para que me des. Isso é o que eu chamo a ética assimétrica, uma ética do dom, da gratuidade, do cuidado do outro, porque o outro é importante por si, não simplesmente porque ele me dá ou já me deu. E isto tem provocado esta fragmentarização total social. E estamos com enormes dificuldades em chegar a consensos. Uma enorme frustração religiosa. Há esta enorme sensação em muitos sítios de que isto de ser crente é lutar contra a maré. Vocês não têm essa sensação? Que ser crente é lutar contra a maré. Ou seja, é esta sensação de parece que o mundo inteiro nos caiu nas nossas costas, está tudo contra nós. O mundo é mau, não presta. E temos que o salvar porque ele é mau e não presta. Pois é. Nós temos que o salvar, mas não é porque ele seja mau e não presta. É porque Deus o ama profundamente. Nós não salvamos uma coisa porque ela não presta. Salvamos porque essa coisa é importante para nós. Não sei se me estou a fazer entender. Deus não nos salva porque nós não prestamos. Deus salva-nos e propõe-nos a salvação porque nos ama profundamente. Eu não amo a minha mulher para ela ser uma chata. Uma declaração de amor pouco simpática. Apesar dela ser uma chata, eu amo. Não, o que é que eu quero dizer? Nós não amamos nos outros o que são as nossas fragilidades.
Amamos o outro. E por causa de amar, até somos capazes de ultrapassar as fragilidades que o outro apresenta e até agimos para que essas fragilidades possam ser transformadas. Mas o que nos leva a agir é o amor que temos para o outro, não as fragilidades do outro. Dir-me-ão, pois é que às vezes a gente age por causa da fragilidade do outro, não é? Coitadinho do outro. Eu que sou bom, cristão, muito bom, vou ajudar o outro que é um tremendo pecador, não presta, e portanto, coitadinho do outro. Não é? Pois é. E isso logo deturpa isto tudo. Mas há esta enorme frustração religiosa, esta ideia de que há o que um professor querido meu de Salamanca diz, há um mal-estar religioso na nossa cultura. Lidamos mal com um certo religioso, atenção, que é o religioso institucional. Porque depois há o que ele chama o religioso silvestre. É muito interessante isto. Porque se estivermos atentos, há propostas religiosas ditas espirituais, porque eles não utilizam a expressão religioso, utilizam a expressão espiritual. Há propostas espirituais a que ele chama o religioso e o espiritual silvestre, que é tal qual, quando há uma batega de água no campo, o que é que acontece? As flores silvestres, pique, 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 não é? E o religioso está aí. Ele não está já sob a batuta do institucional, sob a batuta das grandes tradições religiosas, até parece que as grandes tradições religiosas o que atrapalham, não é? É o famoso, o que já há algum tempo a gente dizia, a proposta de Jesus Cristo, o gajo é um tipo porreiro, mas a igreja, não. Às vezes a igreja atrapalha, convenhamos, não é? Mas apesar de tudo, não há cristianismo sem igreja, e ainda bem que assim é. Portanto, quer dizer que há aqui coisas que temos. Há de facto uma enorme frustração. Meus amigos, mas não nos vamos matar, hein? Porque há, e isso deve ser a nossa marca, isso pelo menos pode nos levar a uma certeza que é que vamos ter que mudar as coisas, parece-me. E há uma esperança. Há sinais positivos. Os nossos olhos não estão muito treinados para os ver. Estamos mais treinados para ver o negativo e muito menos treinados para ver o positivo. Já o Evangelho dizia, não é? Facilmente vejo o pedacito de madeira no olho do outro e a trave que está... Bem, é normal, a trave ocupa o meu olho todo, tanto nem sequer a vejo, não é? Mas estamos treinados para o negativo. Aliás, porque nós fomos muito treinados num cristianismo negativo. Hoje de manhã tive a oportunidade de ouvir um texto que disse uma coisa brilhante. Deus não está... Jesus Cristo não está preocupado com os nossos pecados. E eu, quando ouvi aquilo... ainda por cima, vindo de um senhor padre todo encadernado, de preto e com o celibato ao pescoço. O celibato é aquela coisa que eles usam aqui, às vezes tiram e põem no bolso. Estou a ser mauzinho, eu. Não sei como é que aquela coisa se chama. O cabeção, exatamente. Eles vão de clergyman, não é? Eu achei que aquilo não jogava com o enquadramento. E depois disse, não, Senhor, Jesus Cristo... muito interessante, eu até depois falei com ele e... Jesus Cristo olha para os nossos sofrimentos. E eu disse, bem, então afinal isto não é tão diferente quanto eu pensava. Eu depois no fim tive a oportunidade de dizer, olha, acho muito interessante isso que está a dizer, mas eu não estou de acordo. Eu não acho que Jesus Cristo olhe para os nossos sofrimentos. Jesus Cristo olha para nós, enquanto pessoas. E por isso está atento aos nossos sofrimentos. Isto, que parece uma coisinha de caracacá, faz toda a diferença. Porque o que importa para Jesus Cristo não são os nossos sofrimentos, somos nós. E depois, então, claro que Ele sofre com os nossos sofrimentos. Não sei se me estou a fazer entender. Porque isto passado para o campo da educação faz todo o sentido. O que me importa a mim são as pessoas concretas dos meus alunos, não os seus problemas. E por causa das pessoas concretas dos seus alunos, eu estou atento aos seus problemas. Mas a atenção aos seus problemas é um momento segundo, que só faz sentido se eu tive aquele momento primeiro, que é estar atento à totalidade da pessoa, em toda a sua dimensão, e, portanto, aceitar tudo aquilo que ela é. Porque senão o que nós temos é um cristianismo funcional, e esse é o nosso cristianismo, que existe enquanto há problemas, e como eu tenho sempre problemas, tenho sempre cristianismo, não é? Mas se um dia todos os problemas do mundo tivessem resolvidos, e os meus também, era uma chatice que eu não sabia para que é que o cristianismo havia de fazer. Mas agora já não tenho nada para pedir a Deus. Nem para mim, nem para os outros. Para mim, primeiro. Para os outros, depois. Então agora já não serve para nada. Uma vez num exame, ouvi um professor dizer assim, porquê é que você acredita em Deus?
E já não percebeu que isto de ser cristão é acreditar em Deus porque ele não serve rigorosamente para nada? O aluno ficou estarrecido. Eu também, ao princípio. Estava a fazer de júri, mas depois percebi que isto é uma ideia super interessante. Se eu acredito em Deus porque Ele me resolve os problemas, eu não acredito em Deus por Deus, mas acredito em Deus porque Ele me resolve os problemas. Portanto, é um Deus funcional. É a tal ética simétrica. Temos que aprender a acreditar em Deus porque sim. Pela gratuidade de acreditar nele e não porque Ele me resolve os problemas. Ainda temos essa enorme vantagem que Ele depois também me ajuda a resolver os problemas, não é? Mas, não é? Isto não pode parecer estranho, porque numa relação de amor genuína entre duas pessoas, quando duas pessoas se amam, só no momento segundo ou terceiro ou quarto é que vão descobrir se ela ajuda ao problema. Geralmente, quando duas pessoas se amam, o que compram é um molho de brócolos e um molho de problemas, não é? Não é para evitar problemas, depois surgem os problemas. Mas o amor impele-os uns ao outro. É esta perspectiva positiva que é preciso, de novo, trazer. Última dimensão dos pressupostos. Ainda estamos nos pressupostos. Eu, apesar desta frustração, eu nisso tenho no meu coração, e nisso sou otimista, uma intuição de que não é isto o que Deus quer. Aliás, eu nisso acho que aquele texto paradigmático da criação do Gênesis é verdadeiramente apaixonante. Todos nós conhecemos a história, não é? Do tio Adão e da tia Eva. Aqueles dois tipos, ele e ela asneirou, não podia ser de outra maneira. Olha a minha mãozinha, diz aqui a diretora. Porque se fosse só Eva a ter comida a laranja, isto era só para ver se vocês não estavam a dormir. Se fosse só a Eva a ter comido a maçã, se é domage, mas olha, era só uma, ficava lá o que interessava, que era o Adão, a outra, marchantibus. O problema é que o gajo foi na conversa dela. Aliás, como sempre, nós vamos sempre na conversa delas. É uma coisa inacreditável. E a coisa complicou-se de tal maneira, não é? Foi tudo corrido. Em bom rigor, o problema não é a dentada do Adão na maçã. Em bom rigor, o problema é a dentada do Adão na Eva. Isso é que complicou tudo. E essas são as leituras que depois fazem... Mas o que me interessa não é isto. O que me interessa é o texto. O texto fala num paraíso, fala na expulsão do paraíso e fala depois nas consequências da expulsão do paraíso. Em que situação existencial se encontra o autor que escreveu? Destas três. No paraíso? O que é a nossa cassete cá metida? Eu nunca utilizei a expressão exílio. Eu utilizei paraíso, expulsão do paraíso, situação existencial. Em qual destas três situações se encontra? No exílio. Não leves a mal, já vais perceber o que é que eu quero dizer. Nunca utilizei a expressão exílio. Sabem o que é isto? É a nossa formação comunista. Já temos a cassete. Não é isso que a gente diz dos comunistas, que já têm a cassete metida. Nós somos exatamente a mesma coisa. E é por isso que não nos damos bem com eles, porque somos muito parecidos. Muito dogmáticos em muitas coisas, não é? Exatamente. Mas tens toda a razão. Já lá vais ver onde é que... A situação existencial em que o autor se encontra é na situação do concreto de existência, portanto, das consequências da expulsão do paraíso. O texto é um texto religioso, não é um texto científico. O que o texto diz é de um homem religioso crente, e essa é também a minha posição, por isso é que eu estou a aludir a este texto. É de alguém que vive um mundo que é um mundo com todas estas frustrações e desequilíbrios, mas no seu coração tem a profunda intuição de que o que Deus quer é o paraíso. E, portanto, se eu estou aqui, nesta situação existencial, mas intuo que o que Deus quer para mim é o paraíso, entendamos agora o paraíso como um símbolo, então algo aconteceu que me afastou desse paraíso. Estão a perceber? Isto é narrado em termos de histórias. Tem muita razão um teólogo que diz o que o texto nos narra, eu acho esta expressão brilhante, é a saudade do futuro. O autor escreve em termos de história aquilo que é o futuro para que Deus nos criou e não o princípio do qual nós vimos. Isto é brilhante. E como ele tem esse futuro no seu coração, projeta-o. E é capaz de pensar nele e de sonhar e saber que é para isso que ele comia, para a felicidade. Aliás, estava bem de ver que aquilo era um artifício literário.
Se olharmos com atenção, o texto diz que o homem vive em harmonia com Deus, com a natureza e com a mulher, só podia ser um artifício literário. Nunca podia estar a narrar a realidade, não é? Portanto, há aqui claramente... Isto é a teologia a funcionar. E, portanto, há uma intuição utópica, e ainda bem que ela é utópica. O que é que a expressão utópica quer dizer? Utopos, não lugar. Porque se ela fosse não utópica, o perigo era amarrar-se a um lugar concreto e esgotar-se nesse lugar concreto. Porque ela é utópica, pode-se concretizar em todos os lugares e em todos os tempos, sem nunca ficar amarrada a nenhum lugar e a nenhum tempo. E por isso é que verdadeiramente o utopos é Jesus Cristo. Ou seja, o lugar universal que não é nenhum lugar concreto e é todos os lugares concretos, todos os tempos concretos, porque a encarnação vai acontecer em todos os momentos concretos. Ora, é este pano de fundo deste sonho que está no nosso coração. Se quiserem, toda esta minha charla, para falar com os espanhóis, se resume a isto, que o grande papel do educador é ajudar o educando a descobrir no seu coração esta utopia. Foi para isto que Deus o criou, para este sonho da harmonia, da felicidade. Não é da lamechice. Porque a lamechice não. É esta felicidade que eu tenho direito a ela porque foi para isso que Deus me criou, mas tenho que fazer por ela. E eu aí até sou... Não pode ser como esta geração, não é? Que era a geração rasca, não é? E depois a seguir qual é que vinha? A outra que... A rasca. E agora que protesta porque roubaram-me o futuro, não é? Em bom rigor, o que é que eles fizeram para o futuro? É verdade que alteraram regras a meio do jogo, mas a verdade é que eles estavam a pressupor um futuro já garantido, dado, sem terem feito... Eu sei que não estou a ser politicamente correto, não é? E que há muita coisa que é muita frustração e o desemprego jovem é verdadeiramente assustador e deve-nos preocupar, não é? Mas a verdade é que criamos gerações que não pensam no depois da amanhã, pensam só no amanhã e que pensam que essa amanhã lhe cai no céu dos trambolhões. Portanto, descobrir esta utopia no coração que Deus colocou lá, sou um homem crente e acredito nisso, e ajudá-los depois a trabalhar para concretizar essa utopia. Volto só ao texto para fazer um parêntese, porque ele me parece muito importante. É que uma má leitura daquele texto provocou uma coisa que, do meu ponto de vista, tem sido dramática no cristianismo. Reparem, o texto fala no paraíso, na expulsão do paraíso, e depois narra a consequência da expulsão do paraíso. E a consequência da expulsão do paraíso é esta narração do texto, de que nós, a partir daí, teremos que ganhar o pão com o suor do nosso rosto. Alguns interpretam aquilo com o suor do rosto do gajo que está à frente. São interpretações que não me parecem ser exegeses bem corretas daquilo. A mulher passará a dar luz no meio da dor. O autor não conhecia a epidural, é normal que escrevesse desta maneira. A serpente, não é? E a morte entrou. Ou seja, a descrição das consequências da expulsão do paraíso é a descrição do mundo e da vida tal como nós a conhecemos. Isto assim diz, mas de onde é que tu queres chegar a isto? Isto, inconscientemente, foi provocando no cristianismo estar sempre de pé atrás em relação ao mundo, porque o mundo, tal como nós o conhecemos, é consequência de termos sido expulsos do paraíso. Se não tivéssemos sido expulsos do paraíso, não viveríamos neste mundo. Portanto, este mundo, que é o mundo único que nós temos, é sempre visto por nós com o pé atrás. Não sei se me estou a fazer entender. É preciso mudar esta linguagem. Deus não encarna porque a gente asneirou. Deus encarna porque nos ama. É estes silogismos que eu faço. Alguns dos meus alunos estão fartos de me ouvir isso. Eu vou fazer este silogismo com vocês e depois acabo e entro... E caramba, isto do tempo é mortal. Mas não importa. Eu só avanço em cada parcela do silogismo se vocês me deixarem avançar. Se o homem não tivesse sido expulso, o homem e a mulher, não tivessem sido expulsos do paraíso, não teria sido necessário Deus encarnar. Sim ou não? Sim? Avanço. Se Deus não tivesse encarnado, eu não teria conhecido Jesus Cristo. Sim ou não? Posso avançar? Se eu não tivesse conhecido Jesus Cristo, eu não era cristão. Posso avançar? Se eu não tivesse conhecido Jesus Cristo, se eu não fosse cristão, não existiria o cristianismo. Posso avançar? Conclusão. E esta deixou-me imensamente preocupado. O cristianismo é fruto do pecado. É fruto do quê? Pois é.
cristianismo é fruto do pecado. Preciso do pecado para o cristianismo. Como é óbvio. É que esta história pode ser contada de outra maneira. Mesmo que o homem não tivesse pecado. Isto é uma hipótese. E é uma hipótese perfeitamente ridícula. Como diz o outro, se a minha avó tivesse rodas, não era uma avó, era um carro elétrico. Portanto, a realidade é assim. O homem pecou. Mas mesmo que ele não tivesse pecado, Deus teria encarnado. Porque a encarnação não é consequência do pecado. É consequência do amor de Deus. Estão a ver? Isto faz toda a diferença. Entre uma perspectiva positiva e uma perspectiva negativa. Bem, e termino o enquadramento, imaginem. Acredito profundamente neste Deus apaixonado pelo ser humano. Que apostou em nós, criação, que não se arrependeu de ter apostado em nós, encarnação, que continua a apostar em nós, ressurreição. Porque a ressurreição não é só dele, é de todos nós. Um Deus continuamente presente e sempre a tentar fazer sentir a sua presença amorosa. É nisto que eu acredito. É nesta perspectiva. E porque acredito nesta força humanizadora de Deus, acredito como é importante transmitir aos nossos jovens e às nossas crianças esta utopia neste coração, para eles poderem descobrir outros horizontes para este mundo. A proposta que eu vos tenho para fazer, salto aqui o ponto 2 todo, são 12 pistas. Saltei esse ponto todo. Então, mas a gente tem que acabar às 3, irmã. Não há milagres. Nosso Senhor e era naquele tempo, que agora também já não faz muitos. Não, alguma coisa do que aqui está, que era um enquadramento, o que é que eu acredito. Bem, posso dizer 3 e 10, pode ser? Sim. Ok. Isto é a minha parte pedagógica para ir roubando tempo, não é? Sim. Bem, vamos a esta utopia. Vamos a esta utopia e enquadrar com o que eu vos queria dizer da educação. A tese é esta. É uma tese que me tem acompanhado da antropologia religiosa, mas que eu trago para aqui para a educação e acho que pode ser uma mais-valia. O ser humano é um ser acolhido e reconhecido. Nós nascemos humanos, mas essencialmente o que nós fazemos é tornarmos-nos humanos, humanizarmos. Ou seja, há uma dimensão que é inerente ao humano, que é o biológico, são os 46 cromossomas característicos da espécie humana, 23 delas e 23 deles, não é? Aquilo dá 46, às vezes ficam mal baralhados e temos aí alguns resultados estranhos, não é? Mas enfim, 46 à partida, mas em bom rigor não é isso que nos define como humanos. Porque se nós tivermos esses 46 cromossomas característicos da espécie humana, mas não fizermos certo tipo de transmissões, que não vêm à nascença, têm que ser adquiridas, isso não acontece. Dou-vos um exemplo, a questão da linguagem. Este exemplo o utilizo muitas vezes porque a mim me parece claramente esclarecedor. Uma das coisas típicas da condição humana é a sua linguagem. Não é o idioma, é a linguagem, a capacidade de falar e de falar com... Ora, imaginem uma criança recém-nascida que eu fecho numa sala e que abro 30 anos depois essa porta, essa criança fala ou não fala? E ela não tem qualquer problema no aparelho fonético. O que é que quer dizer? Que há dimensões específicas do humano, eu nasço com a capacidade dessas dimensões, mas elas só são operacionalizadas se me forem feitos certo tipo de transmissões. Não é? Se essas transmissões forem feitas, eu percebo e recebo e operacionalizo uma das dimensões que me torna humano. Se essas transmissões não forem feitas, essa competência e essa capacidade eu tenho, mas nunca é operacionalizada, portanto nunca me desenvolvo verdadeiramente como humano. Aqui alguém sabe falar chinês nesta sala? Chinês! Cambada de burros. Licenciados, mestres, doutorados, pá, e não sabem falar chinês. E eu conheço milhões de crianças que com um pouco mais de um ano falam chinês. Toda a gente percebe o que eu estou a dizer. Portanto, há dimensões que têm que ser transmitidas. Se não forem transmitidas, não percebo. Não me desenvolvo enquanto humano. É por isso, e esta é a primeira que o mais importante, e esta é talvez uma das segundas conclusões que eu queria tirar. A tese é esta que ele defende, este autor, que é o Luís Duque, D-U-C-H, antropólogo da religião, beneditino. A qualidade do humano
depende da qualidade do reconhecimento e do acolhimento. Se a comunidade que me acolhe e reconhece como humano tem qualidade, eu tenho acesso a um horizonte de humanidade mais vasto e mais completo do que se a comunidade que me acolhe e reconhece não tem essa dimensão. A história dos meninos selvagens é claramente um exemplo disso, não é? Meninos perdidos na selva, que criam todo o seu processo identitário em relação com uma comunidade animal, ou uma alcateia, de lobos. Não é? Portanto, a qualidade do humano está dependente da qualidade do acolhimento e reconhecimento. Passar isto para a escola. Normalmente, quando nós pensamos nos processos educativos e na formação dos professores, passamos em formação técnica, humana, porventura cristã, e muitas vezes descuramos a qualidade da comunidade humana que esses professores deviam constituir uns com os outros. Um primeiro trabalho que eu acho fundamental fazer nas nossas escolas, e sobretudo nas nossas escolas católicas, é tratar da qualidade humana da comunidade dos professores. Porque da qualidade dessa comunidade dependerá o acolhimento e o reconhecimento que nós fazemos aos nossos alunos. E muitas vezes esta dimensão escapa-se-nos e deixamos para segundo plano. As empresas já perceberam isso há muito tempo e fazem aquela coisa, até arranjam um nome pomposo para isso, que é o team building. Uma expressão inglesa, não é? Team building, ou seja, vamos fazer... E às vezes são porcarias de caracacá que fazem, juntam os executivos de uma empresa, agora vamos fazer uma jangada. E fato macacos, todos ali enredados no meio da lama a fazer uma jangada, batem nas costas uns dos outros, riem-se muito e estão a fazer team building. E a verdade é que estão. E nós que temos ferramentas melhores que essas, não fazemos. Não. E isso é fundamental para o trabalho que a gente faz com os nossos alunos. Mas nós geralmente esquecemos-nos desta dimensão que é fundamental. Portanto, primeira grande nota da educação, eu acho que é aqui. Segunda nota, a questão das linguagens, do sentido da vida. E então eu passo depois a seguir para os tais, as 12 propostas concretas. Uma das coisas fundamentais que nós temos que fazer na escola, e sobretudo na escola católica, é trabalhar para o projeto de vida das nossas crianças. Eu fico frustrado. É uma frustração que me acompanha já há algum tempo, quando nós perguntamos a muitos professores qual é a tua grande preocupação, sobretudo professores no fim de ciclo, ou seja, deste ciclo dos 12 anos. A grande preocupação dos professores, porque é isso que lhes é imposto, é cumprir o programa para que os alunos passem no exame nacional. Perguntem. Uma criatura passa na nossa escola 12 anos e o nosso grande objetivo é ajudá-los a passar um exame nacional. Eu percebo a importância que o exame nacional tem para entrar na universidade, não é? Mas convenhamos, é pobre. É muito pobre. O objetivo dos 12 anos tinha que ser ajudar esta gente a construir um projeto de vida. E o exame nacional integra-se nesse projeto de vida. E, portanto, a questão do sentido, da procura do sentido, da descoberta da tal utopia no coração. É isso que nós temos que fazer. Ajudá-los a construir um sentido de vida. Mas para isso temos que ter a capacidade de lhes abrir todos os horizontes possíveis. Todos. E não só alguns. Para que eles poderem perceber qual é o horizonte para o qual eles podem caminhar. E dou este exemplo que tenho dado, alguns de vocês já me ouviram falar neste exemplo. Tenho 2 filhos, o André e o Filipe. O mais novo, porque eu sou uma família moderna, tem dislexia. As famílias modernas têm que ter uma porcaria destas. Ou dislexia, ou hiperatividade, ou déficit de não sei o que. Não é? Está na moda, está na moda. Não é? Antigamente eram partes instaladas na focinheira e a coisa passava, e essas coisas passavam logo todas. Não é? Exagero para um lado, exagero para o outro, como é óbvio. Não é? Como é óbvio. Ele tinha uma enorme dificuldade em leitura, hoje tem aquilo que é considerado, eu não vou contar os episódios todos, isto chegou a ser complicado, não é? Para ele, sobretudo, e para nós, que não percebemos uma série de coisas. Enfim, ele foi tendo apoios e hoje tem considerada uma cadência de leitura normal para uma criança, enfim, mas se pode dizer, se eu lhe digo uma criança com 15 anos, manda-me logo àquela parte, que um jovem de 15 anos tem. Pelo menos sabe lidar com aquilo, porque alguns dizem que a dislexia nunca é curável. Mas o que me interessa é isto que aconteceu comigo. Eu vivo numa zona da cidade, o miúdo anda num dos grandes colégios de Lisboa, por sinal da concorrência. Não é destas manas, é de outras. E, portanto, atravessava... Ele hoje continua, mas já vai sozinho. Ou às vezes leva, mas já não faz isto. As grandes avenidas de Lisboa, que estão cheias de cartazes publicitários. Quando ele começou a aprender e a dominar a leitura,
e isso notou-se verdadeiramente, começou a ir atrás de mim, porque, como dizia o anúncio, o puto vai sempre atrás. Manhã, a buzinar-me todos os cartazes publicitários que encontrava no caminho ao meu ouvido. E à noite, quando regressava para casa, e de manhã, aquilo começou-me a chatear profundamente, mas caraças, pá. Depois começou um homem crente, mudei de atitude e disse: vou agradecer a Nosso Senhor. Porque na véspera do miúdo aprender a ler, ele mandou lá pôr os cartazes. Sempre lá estiveram. Ele não tinha era a linguagem capaz de os ler. E quando começou a ter as ferramentas necessárias para dominar essa linguagem, uma dimensão do real abriu-se-lhe de repente. Essa dimensão do real sempre lá esteve. Mas ele não tinha acesso a ela. Isso ajudou-me a perceber uma coisa. Que uma escola como a escola católica, ou uma família como aquela que eu esforço por ser, tem que abrir todas as dimensões, inclusive a dimensão do religioso, porque senão há cartazes pelos quais eu passo e não sou capaz de os ler. E, portanto, há dimensões do real que se me escapam. Uma escola como a escola católica tem essa mais-valia de poder abrir os jovens para esta outra dimensão do real, que muitas vezes está esquecida nas outras escolas todas, que é o transcendente, o religioso, o espiritual. Para nós, um nome concreto, o Deus de Jesus Cristo. E isso é uma mais-valia, porque senão eles passam por esses cartazes e não os sabem ler. Ora, com este pano de fundo, então, as 12 propostas que eu tinha para vos fazer. Um primeiro convite que a mim me parece ser do educador cristão, e agora parto da Christe Fidelis Laici. Isto também não é muito dramático, porque depois nós temos um tempo de debate a seguir e, portanto, recuperam-se muitas das coisas que eu tinha para vos dizer e que não disse, mas depois vocês levam com elas, porque não se safam, não é? E, portanto, a seguir. Mas para já enunciamos isto a modo de depois podermos, se calhar, agora enuncio-as, para depois pararmos e depois podemos retomá-las. É aceitar com responsabilidade, com alegria, o convite que nos é feito. O convite que nos é feito é muito interessante nesta encíclica, vem nos números 2 e 3, e diz assim: e de vós também para a minha vida, para a minha vinha. Citando aquela enorme passagem bíblica que tanta confusão nos faz, de um senhor que tinha uma vinha, convidou trabalhadores às 7 da manhã, combinou com eles um salário, depois às 10 precisou de mais, ao meio-dia precisou de mais, não é bem estas as horas que lá vem, mas não interessa, às 3 da tarde, às 4h30, às 5 era tudo funcionários públicos, basou, não é? Portanto, ficou com a vinha complicada. Devia ter perguntado se havia aqui funcionários públicos. Não, à partida não há, não é? E depois o que entrou às 4h30 recebeu, e o que entrou às 7 da manhã, era às 7? Bem, não interessa. Juntou-se com ele e quanto é que tu recebeste? Madureira, quanto é que tu recebeste? 1 denário, não foi? Tu não és. 1 denário, não foi? 4h30, porque ele entrou só às 4h30, é um calão de caraças. 1 denário. Eu entrei às 7 da manhã e quanto... Não pode. Não pode. Então eu entro às 4h30 e recebo 1 denário, e eu entro às 7 e recebo 1 denário. Este senhor é injusto. E vá daí, falo com ele. E o senhor pergunta-me: olha lá, o que é que eu combinei contigo? 1 denário. O que é que eu te dei? 1 denário. É que um Deus que é plenitude, quando dá, só pode dar essa plenitude que Ele é. Simbolizada aqui no denário. Tenha-me eu convertido às 7 da manhã ou convertido às 4h30 da tarde. Pois a questão é exatamente esta. É a tal ética assimétrica que eu vos falava há pedaço. O dar-se totalmente, descobrir esta beleza do dom gratuito que não me cobra se eu me converti às 7 da manhã ou às 4h30. Sabem quem é que perde com isto tudo? É que eu desde as 7 da manhã tenho a felicidade de conhecer o senhor desta quinta e ele só teve às 4h30. Foi ele que perdeu. Não foi o senhor que foi injusto. Porque para a vontade do senhor é este Deus que se quer dar. Portanto, o que aqui diz da vinha é que depois diz assim o texto: e de vós também, cada um de vós, e de vós também para a minha vinha.
Mas a minha pergunta é esta. Qual é a vinha do Senhor? Qual é a vinha do Senhor? É o dia que vive. Hã? É o dia que vive. Não é a igreja, gente. É o mundo. A vinha do Senhor é o mundo. É tão bonito isto aqui nesta exortação. Depois, mais para a frente, quando utiliza a expressão vinha, começa a falar em igreja. Mas nestes primeiros números, 2 e 3, claramente se vê que a vinha do Senhor é o mundo. E esta é uma primeira grande conclusão também nesta linha. A razão de ser do cristianismo e da nossa missão cristã é o mundo. A razão de ser de um educador cristão são aqueles jovens com quem ele trabalha. Porque é por causa deles que ele é enviado. Até a questão da eleição. A categoria da eleição, que é uma das categorias mais interessantes, às vezes mais mal compreendidas no cristianismo, a eleição nunca é pelos nossos lindos olhos. É sempre por causa dos olhos dos outros a quem o Senhor quer enviar alguém. E porque Ele quer fazer-se conhecer, trabalha. Há um autor que diz que trabalha isto de uma maneira tão interessante. Eu estou a falar com todos e estou a transmitir esta ideia a todos. Cada um de vocês apanha conforme a sua sensibilidade, a sua situação. A diferença não está tanto em mim, mas como cada um de vocês apanha. Imaginem que eu estava a explicar um teorema difícil para todos da mesma maneira e de repente havia 2 ou 3 que apanhavam o que eu estava a dizer. Eu, como bom professor, esforço-me por sê-lo, ia virar-me para esses 2 ou 3 e explorar com esses 2 ou 3 um diálogo, porque eu sabia que explorando com esses 2 ou 3 um diálogo, como esses 2 ou 3 participam da condição dos outros todos, através desses 2 ou 3 eu poderia chegar mais facilmente a todos os outros. Portanto, eu não os elegi por eles, simplesmente. Elegi-os por causa de todos. Essa é a eleição cristã. Quando Deus elege alguém, elege-o não por causa dele sim, porque Ele elege cada um por si, mas elege cada um por si por causa de todos. E, portanto, essa é aceitar isto primeiro, como educador cristão. Não estou a fazer isto para arrebanhar gente para o meu rebanho, para a minha comunidade, para a minha paróquia, para o meu grupo, para o meu clube de irmã de Cluny, para o meu de lei. É uma chatice, porque quando me perguntam se eu sou cristão, digo que sim. Disse, qual é o teu movimento? E eu fico atrapalhadíssimo. Porque o meu movimento é o de Jesus Cristo. Mas esse agora parece que já não serve muito. É preciso pertencer a qualquer coisa. Ou ao Shalom, ou aos Kikos, ou à Comunhão e Libertação. Porque se não se pertencer a um destes movimentos, já não se pode ser cristão. Eu estou a ser mauzinho. É óbvio que os movimentos são uma enormíssima riqueza para a Igreja. Mas atenção, há alguns perigos por aí vêm, não é? Parece que não se pode ser cristão simplesmente a partir da relação com Jesus Cristo. Isso tem que pertencer a qualquer coisa, sem ser a relação com Jesus Cristo. Tá? Quem entendeu o recado entendeu, quem não, olha, faz como quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, e por aí fora. Portanto, o mundo a quem somos enviados é a Igreja. A nossa vinha, como professores e educadores, são a canalha que a gente tem à nossa frente. Segunda nota. Clarificar a identidade, eu paro mesmo aos 10, portanto faltam 3 minutos. Clarificar, porque depois recuperamos, a identidade do educador cristão leigo, de acordo com essa matriz. É muito interessante o que diz esta encíclica, também esta exortação apostólica, acerca da identidade do leigo e, portanto, que a gente pode aplicar acerca do educador cristão. Primeiro diz que uma expressão para o ajudar a identificar é a questão século, mundo. Verdadeiramente o nosso papel é... Bem, ele depois diz isto de uma maneira muito bonita. Sede luz do mundo, sal da terra. E isto também faz-me perguntar... Nós somos muito burros, irmãs. Nós todos cristãos, às vezes, porque não percebemos que esta imagem lindíssima do Senhor, ser sal da terra, obrigatoriamente nos impele para a terra. Porque se eu quero salgar carne ou salgar peixe, tenho que misturar-me com essa carne e com esse peixe. E a gente pensou que podíamos ser sal da terra sem ser na terra. Ou luz do mundo sem ser no mundo. Ou então a outra imagem lindíssima do fermento. Só se pode ser fermento no meio da massa. Não há outra maneira.
Portanto, nós como educadores cristãos, ou estamos verdadeiramente convictos de que aquela malta que temos à nossa frente é a nossa vinha, ou então podemos ter todas as pedagogias e todas as porcarias que a gente queira, mas o jogo não funciona. Qualidade da comunidade, ponto 1. Profunda paixão para nós, educadores cristãos, de que aquela é a nossa vinha. E que não é simplesmente um emprego. Embora isso seja legítimo, hein? Porque nós temos que ganhar a vida. E, portanto, tudo isso é legítimo. Mas tem que haver aqui uma mais-valia para que o jogo funcione verdadeiramente. E esta importância do século seja no meio do mundo. Chamados à santidade, segundo a nota que a exortação fala. O que é isto da santidade? É tão mal entendida, não é? Porque a gente às vezes tem pela ideia do santo. O ideal do educador cristão é ser um santo. É aquela ideia antiga que a gente tem. Então vamos para o pináculo da igreja, sentamos-nos lá, deixamos de comer e de beber e vamos ser santos. Ou uma coisa estranha. Depois é ser de santos como o Pai do Céu é. Não é o que o texto nos diz? Pois é esse o ideal de santidade. Não como meta, simplesmente, mas como azimute. Voltamos à montanha. Sabem o que é um azimute? Uma direção. O azimute é uma direção que eu tiro numa carta topográfica que me ajuda a traçar um caminho. Esse é o ideal da santidade, um azimute. Não é só uma meta, porque eu nunca serei Deus. Se for meta, estou lixado. Porque eu nunca serei Deus. Se for uma direção, então quer dizer que esse é o horizonte para o qual eu posso caminhar. E isso faz toda a diferença. E esse é o horizonte da santidade. Ou seja, aquilo que eu proponho é a descoberta da tal utopia no coração dos nossos jovens, e essa utopia é a marca da santidade. Santidade não é lamechice. Santidade não é estupidez. Santidade não é light. A santidade é light, coisa assim, místico-gasosa. Santidade é tentar ser à maneira deste Jesus Cristo, profundamente apaixonado pela condição humana, profundamente empenhado e comprometido com a sua realização e com a sua felicidade. Essa é uma marca que a mim me parece verdadeiramente importante. A terceira nota, então, de pista para o educador cristão, seja ele de que área depois científica for, é, na sua área, desenvolver e facilitar a aplicação daquilo que eu chamo as diversas chaves de leitura e de análise e de interpretação da realidade, do mundo e do ser humano. Ou seja, através da sua especificidade, da sua disciplina, da sua área científica, ser capaz de abrir estas diversas chaves de leituras, porque a ideia que está por trás é outra vez uma ideia da antropologia religiosa defendida que soa assim: o ser humano é um poliglota. Ou seja, a realidade humana é uma realidade que, para ser dita, tem que ser dita a partir de várias linguagens. E não pode ser dita a partir do monolinguismo. Qualquer monolinguismo no humano é redutor. Seja ele económico, seja ele científico, seja ele o que for. O humano diz-se com várias linguagens. Porque de tal maneira é complexo, de tal maneira é harmonioso, como uma bonita melodia, precisa de várias frequências, e todas essas frequências é que cobrem a totalidade do humano. Uma escola que não seja capaz de dar a totalidade dessas frequências, que não seja capaz de trabalhar a totalidade dessas frequências, é uma escola que não trabalha todo o humano, que deixa algumas dimensões desse humano votadas ao silêncio. E por isso a importância de que o educador cristão, a partir da sua perspectiva, seja capaz de dar as diversas chaves de leitura, de análise, de interpretação, de realidade, do mundo, do ser humano, da história. E, portanto, nenhuma delas pode ser, enfim, ignorada. Quarta nota, penso que esta foi trabalhada bastante a parte da manhã por João César das Neves: assumir a pessoa como chave hermenêutica principal de todo o processo educativo. Parece-me evidente esta, não é? A pessoa é o principal de todo o processo educativo. Há problemas sérios na educação que estão neste momento a balcanizar as questões da educação. Nós sentimos isso muito, sobretudo, estamos agora muito preocupados com as questões da MRC, aqui a Carla,
o Madureira, que são responsáveis nas suas dioceses também destas questões da MRC. Temos feito um trabalho em conjunto e sabemos como há problemas que balcanizam, ou seja, a urgência de problemas laborais está a balcanizar esta reflexão de fundo sobre as questões centrais da educação, que são a pessoa e esta chave hermenêutica. E, portanto, temos que perceber que, sem deixar de responder à urgência dos problemas da educação neste momento, tem a ver com questões laborais, com questões de contratos de associação. A irmã ainda está sempre a dizer coisas verdadeiramente que a gente fica, como é que a meio de agosto se pode mandar uma indicação para uma escola a mudar tudo, não é? Isso são problemas urgentes, mas verdadeiramente esses problemas que têm que ser respondidos com urgência não podem, no entanto, pôr de lado aquilo que são questões centrais da educação, como esta questão de assumir a pessoa como chave hermenêutica principal de todo o processo educativo. E, portanto, isto é fundamental. Costumo um bocado a brincar com os professores, dizer: tu és professor de quê? De matemática? Ou tu és professor de quê? De educação moral religiosa católica? Não, tu és professor és educador de pessoas. Essa é que é a tua missão. E depois a matemática é uma das dimensões com que tu vais contribuir para a educação dessa pessoa. Infelizmente, muitos de nós estamos focados só na nossa área científica e pensamos que o nosso trabalho como educadores é ensinar a matemática. O objetivo em si do processo de educação não reside no ensinar a matemática sem mais, reside no ensinar a matemática, a educação moral religiosa católica, tudo o que for, com um outro pano de fundo, mais fundo, que é a questão da pessoa, a pessoa do aluno, a nossa pessoa, toda a pessoa como o principal processo, como a chave hermenêutica, de facto, principal de todo este processo. Mas, enfim, essa ideia também foi bem desenvolvida. Uma quinta ideia, esta sim acho... 2 ou 3 notas, é aquilo a que eu chamo cuidar e gerir o tempo e o espaço da escola. O nosso tempo e o espaço estão marcados pela necessidade da produção. O mundo em que vivemos é isso, da produção. É o tempo produtivo que domina. Vou ler este parágrafo. Dos mais variados domínios da vida do ser humano. Torna-se urgente abrir para outras dimensões do tempo e do espaço. Por exemplo, o tempo gratuito, o tempo da memória, o tempo da antecipação, o tempo do perdão, o tempo da comunhão, o tempo da ação de graças, o espaço da contemplação, o espaço do silêncio. Outras dinâmicas do espaço e do tempo que nós não trabalhamos nas escolas. O espaço não são só metros quadrados, o tempo não são só minutos. Há aqui outra dimensão do tempo, por exemplo, tipicamente cristã, que nós falamos dentro, que é, por exemplo, aquilo que a gente chama o tempo kairológico. Para utilizar uma expressão em grego, kairos, não é? O tempo da graça. Outra vez a ética assimétrica. O tempo em que a gente contempla a graça. E diz que é perda de tempo. O que é que estamos a fazer? A contemplar. Os nossos jovens têm, outra vez, que aprender a contemplar. Contemplar não é olhar com cara de parvo. A gente confunde as coisas, não é? Contemplar é penetrar o mistério. E deixarmos-nos penetrar pelo mistério. Ou seja, ser capaz de ver a realidade na profundidade da realidade e não simplesmente no epidérmico. Mas para isso precisamos de tempo e de ensinar a contemplar. E nós não temos trabalhado isso. E depois admiramos-nos que os nossos jovens não saibam parar e não saibam contemplar. Mas a gente não trabalhou isso com eles, como é que eles vão aprender? Se a gente não trabalhou isso com eles. Bem, a gente não trabalhou isso com eles porque nós não fazemos isso. Nós não temos. Isto é tão a correr. Há um autor que diz-me com muita piada: o tempo em que vivemos é demasiado acelerado para o ser humano hoje. Não é um tempo antropológico de qualidade. Eu nunca mais me esqueço uma coisa que aconteceu com o meu filho mais velho. Eles têm sido para mim... Ele era pequenino. Aquele gajo já foi pequenino. Ele era pequenino e um dia estava eu na sala a correr de um lado para o outro e ele disse: senta-te aqui, pai. Eu já escrevi isto num texto, porque aquilo impressionou-me tanto, já lá vão, sei lá, talvez uns 15 anos. E isso está tão gravado na minha memória. E esta besta virou-se para ele e perguntou-lhe: para quê, filho? E ele respondeu-me com ar: para nada, pai, senta-te aqui. E aquilo foi um soco no estômago, não vos digo nada. Estúpido! Não percebeste que o que ele queria é que tu estivesses ali? Para quê? Para nada, para estar ali com ele. Isso vale por si. Este é o tempo do Kairos. Se calhar ganhávamos tempo nas nossas escolas trabalhando o Kairos. Isto não é místico ou gasosa, gente. É o saber penetrar no tempo e no espaço com qualidade. Por exemplo, o jogo que é o tempo
sagrado e o espaço sagrado. Porquê é que eles não percebem o que é o tempo sagrado e o espaço sagrado? O que é que faz com que o espaço seja sagrado? É porque tem mais uma mariquice branca e mais uma velinha? Ou é porque a gente intui uma outra presença? Percebem onde é que eu quero chegar? Mas para isso temos que os ajudar a ter as ferramentas necessárias, transmitir-lhes as ferramentas necessárias para que eles possam intuir essa presença que habita o tempo e o espaço. E então o tempo, o cronos, transforma-se em kairos. Quando eu percebo essa presença que o habita. Mas isso precisa de ser trabalhado com os nossos jovens. A linguagem do simbólico é uma das linguagens mais fundamentais para se trabalhar na escola. E nós temos descurado isso profundamente. Mas vivemos na era da imagem, não é? E uma imagem vale mais do que quando ela é um símbolo. Quando a imagem não é o símbolo, a imagem mata a realidade, porque esgota a realidade naquilo que a imagem é. Só. Se a gente diz o que é o amor e vivemos numa sociedade da imagem, ou reduzimos o amor àquela imagem concreta e tudo o que não coincide com aquela imagem já não é amor. Faço-me entender? Ou então temos que arranjar símbolos, mas os símbolos não podem reduzir o amor, porque o amor é sempre mais do que aquilo. E esse é um dos problemas de Deus. Como dizer Deus? Como empalabrar Deus? Se as pessoas já não são capazes de utilizar a imagem do simbólico. A única capaz de dizer Deus na sua plenitude. Porque esgotamos Deus na imagem. O tempo e o espaço, de modo a poderem ser humanamente habitados, a mim parecia-me que era um serviço importantíssimo que a escola devia fazer. Sexta nota já disse levar a boa nova do Evangelho como critério significativo do ponto de vista antropológico, histórico e social. Ou seja, sempre que falarmos em Jesus Cristo, sempre que falarmos no Evangelho, sempre que refletirmos no Evangelho, que mostremos a novidade que ele traz para a vida. E que não a carga que ele traz para a vida. Não é? Porque esta é a ideia que nós temos de religião. Se eu não fosse cristão, eu sacaneava aquele gajo. Mas sou cristão, não posso. Não, tu não podes sacanear aquele gajo por seres humano. Não é por seres cristão. O cristianismo não traz um peso à vida. Pelo contrário, é uma ferramenta que te ajuda a viver melhor a vida. E, portanto, ainda te ajuda a viver melhor o não sacaneares aquele gajo. Não sei se me estou a fazer entender. Muitas vezes nós vendemos a religião como um peso, um fardo, que ainda acrescenta mais deveres à vida, que já não tem deveres nenhuns por si só, não é fácil, não é? Ser homem e mulher é uma coisa fácil, já não tem fardo, e portanto, ainda por cima, como sou um homem e uma mulher crente, pimba, toma lá mais não sei quantas obrigações em cima para cumprir. Não! O cristianismo é uma enorme oferta de Deus para poder viver a vida mais plenamente. Não é um fardo à vida. É, se quiserem, um instrumento ao serviço da vida. Um projeto ao serviço da vida. Uma proposta ao serviço da vida. Uma proposta que ajuda a contemplar a vida. A penetrar no mistério da vida. E a viver essa vida desde o seu mistério, desde o seu interior. Portanto, que quando nós falamos no Evangelho, percamos tempo a pensar se o que eu vou dizer do Evangelho é significativo do ponto de vista antropológico. Se traz novidade para a vida. Se for mais uma lamechice, cala-te. Porque estás a anunciar uma coisa que não está a ser boa nova. Atenção, boa nova não é ir ao encontro do que eles querem, do que nós queremos. Mas é que as pessoas percebam a interpretação que está a ser feita. Não se trata de facilitar e de fazer uma coisa light. Não é isso. Mas trata-se de interpelar e trazer novidade. Sétima nota. Que tudo isto seja ao serviço do reino e do ser humano. Então, mas qual é a novidade disso? É que muitas vezes a gente diz ao serviço do reino. Mas não é do reino. Para ser ao serviço do reino tem que ser obrigatoriamente ao serviço do ser humano. Esta exortação, vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo, e é aqui que eu quero chegar, foi traduzido assim, vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo. Este I é mal entendido, porque parece que se trata na Igreja, mais no mundo. Porque é na Igreja, obrigatoriamente tem que ser no mundo. Utilizando a linguagem de Santo Agostinho, que fala nas duas cidades, cidade de Deus, cidade dos homens, como somos beneplácitos, vocês também podem viver nela. Isto é tão bom ser cristão, não é?
É possível ser cidadão da cidade dos homens sem ser cidadão da cidade de Deus. É. Mas não é possível ser cidadão da cidade de Deus sem ser cidadão da cidade dos homens. Isso está vedado. E, portanto, esta vocação é na Igreja e no mundo. Por causa do mundo. Em bom rigor, eu costumo dizer isto, às vezes provoco os meus alunos dizendo isto. Não é a Igreja que tem uma missão. A missão é que tem uma Igreja. Ou seja, é por causa do projeto de Deus que a Igreja existe. Está ao serviço desse projeto. A razão de ser da Igreja é a missão, e não o contrário. E, portanto, ao serviço do reino e do ser humano. O reino é a promoção da dignidade humana. Sempre o horizonte deste Deus. Só enuncio. Cito aqui a Christe Fidelis Laixa no seu número 36, que, por sua vez, cita a primeira encíclica do Papa João Paulo II, a Redemptoria Hominis, que diz uma coisa que a gente muitas vezes esquece. O homem, entenda-se o ser humano, é o primeiro caminho que a Igreja deve percorrer no desempenho da sua missão. O primeiro. E depois ainda acrescenta, ele é o caminho primeiro e fundamental da Igreja. Caminho traçado pelo próprio Cristo, caminho que imutavelmente passa através do mistério da encarnação e da redenção. Não é possível fazer a proposta da boa nova do Evangelho se isso não é uma proposta que vá ao encontro da vida dos nossos alunos para dignificar a vida deles, para trazer novidade à vida deles. Oitava nota. A questão da importância do testemunho e da coerência de vida. O testemunho é uma das forças fundamentais da educação cristã e, simultaneamente, uma das suas maiores fragilidades. Eu aqui vou-me deter um bocadinho de nada porque é importante refletir sobre isto. Porque há testemunhos que nós cristãos damos que esmagam a pessoa a quem estamos a testemunhar. Porque, no fundo, o que eu estou a testemunhar-me é a mim mesmo e não a uma presença que me habita. E quando digo ao outro, para seres cristão tens que ser como eu, estou a coartá-lo na sua liberdade e estou a dar-me a mim como exemplo do que ele tem que fazer para ser cristão. Mas se eu, ao testemunhar-me, em vez de me testemunhar a mim, testemunhar uma presença que me habita, o que eu quero fazer com o testemunho é ajudá-lo a descobrir a presença que também o habita a ele. E então eu, para ser cristão, não tenho que ser como eu e à minha maneira, tenho que perceber na minha existência essa presença que me habita para depois poder mais facilmente descobrir na existência dele a presença que o habita. O testemunho cristão não é o testemunho de nós mesmos, mas o testemunho de uma presença que nos habita. E aí é que o testemunho cristão tem verdadeiramente a sua força. Porque senão o que eu digo ao outro é esmago, vê como eu sou bom. Ou para mim como eu sou um cristão bom. Ou para mim como eu sou santo. Ou para mim como eu sou belo. E o outro sente-se amarfanhado. Está-se a rir porque não acredita que eu sou belo. O outro sente-se amarfanhado porque eu estou... Mas é verdade isto. Eu aprendi isto, uma experiência. Há 3 ou 4 anos fui ver uma coisa que... As pinturas rupestres de Foz de Coa. Fomos lá passar uma Páscoa ali e lá fomos ver. Aquilo lá abaixo, no Vale do Coa. Metemos-nos num carro... Aquilo era uma confusão naquela altura. Penso que não está muito melhor, mas enfim. Lá arranjámos vaga num jeep lá para baixo com uma guia, uma mocinha simpática. Manhãzinha cedo, porque era a altura boa para ver aquilo. E ela pega lá num apontador, lá na rocha, e diz aqui, está... Aquilo é um aroca, ou como é que se chama aquelas coisas? Vá aqui um cavalo, pronto. Mas aquilo tem nomes especiais. E ela lá ia dizendo os contornos do bicho. E eu fiz um profundo ato de fé. Porque ela ia mostrando os contornos do bicho e eu não via nada do bicho. Mas é que nada. As pernas, o rabo e tal. Mas ela estava tão entusiasmada que eu vou dizer que sim, senão a pocinha, coitadita, sai daqui. E os outros diziam que viam. Eu disse, Senhor, aumenta a minha fé, porque isto zero. E ela está a apontar ao bicho, lá o eroque e os chifres. Eu não sei se diz chifres, cornos, tanto dá. É aquela coisa que... E quando ela está a apontar aquilo, o sol subiu, portanto aquilo é um vale, o sol conseguiu vencer a altura, bateu chapa na pedra e se eu não me desvio, levava uma amarrada que não vos digo nada. Porque quando o sol bateu na pedra, eu vi o bicho vinha para mim desembestado.
Porque o tipo que o gravou utilizando as sombras do sol na pedra. E, portanto, alguns dos riscos que constituem a figura são as sombras que o sol fazia ao bater na pedra, o que é uma técnica muito normal nas pinturas rupestres. Isso ajudou-me a perceber o que é o testemunho. É que muitas vezes eu o que faço é ponho-me entre o sol e a pessoa e só faço é sombra. O testemunho cristão é aparte-me, diz em português, não, afasto-me e digo, olha, vês o sol? É aquele sol a bater na minha vida que faz com que a minha vida tenha outro sentido. E, portanto, quando o meu testemunho é pôr-me à frente do sol, o que eu faço é sombra. O testemunho que é pedido a um educador cristão não é simplesmente que ele se dê como exemplo. Aí estamos lixados. Todos. Mas é que ele seja capaz de transparentar uma presença que o habita. A dúvida fica no ar. Somos habitados por essa presença? Eu aí não tenho dúvidas. Eu respondo sim. A questão é, sou capaz de transparentar essa presença? Aí é que eu já tenho dúvidas. Porque muitas vezes essa presença habita-me, mas eu não vivo em relação com ela. E, portanto, não sou capaz de a testemunhar. Não sei se me estou a fazer entender. Mas esse é que é o objetivo do educador cristão. Não é tanto dizer, para mim como sou belo, mas para mim como a minha vida tem outra beleza quando é vivida na relação com esta presença que a habita. E, portanto, apontar para essa presença. Nona nota, a questão da evangelização das culturas. Parece-me fundamental. Há 354.627 definições de cultura. Eu vou acrescentar mais uma. Já nem sei qual foi o número que eu disse. Passa a ser 28. E vou acrescentar mais uma com dois pequeninos tópicos. Para mim, a cultura, e é só para nos entendermos, são os critérios de vida e os esquemas de significação. Ou seja, ser verdadeiramente culto, participar de uma cultura, não é a erudição, todos nós sabemos isso, mas é perceber os esquemas, perceber a cultura de um povo é perceber os esquemas de vida desse povo, mas não só os esquemas de vida, é os critérios de vida desse povo, não só os critérios de vida, a maneira como ele vive, porque é que ele vive daquela maneira, mas perceber porque é que ele vive daquela maneira. E daí os critérios de vida e os esquemas de significação. Ou seja, perceber que ele vive daquela maneira por causa disto. Tá? Isso é que é cultura. Quando eu digo evangelizar a cultura será que o Evangelho, deixa eu perguntar no ar, será que o Evangelho é um dos esquemas de significação da nossa vida? Será que o Evangelho é um dos esquemas que me leva a viver da maneira que vivo? Ou vivo da maneira que vivo, porque todos vivem assim, não sei o quê, e não é verdadeiramente o Evangelho que está a ser esse esquema que atribui significado a esta maneira de viver? Não sei se me estou a fazer entender. Evangelizar as culturas é trazer para este âmbito dos esquemas de significação a novidade do Evangelho. Para que seja a novidade do Evangelho a servir de esquema de significação ao modo de vida concreto que cada povo tem, que varia de povo para povo. E aí surge a tensão inerente ao Evangelho. Traz novidade, mas traz tensão. Tensão que é o desafio de esta cultura está ou não está ao serviço do humano? Está ou não está ao serviço da promoção da dignidade humana? E aí serve de critério. O mundo da escola é o mundo da cultura. O objetivo da catequese, por exemplo, da comunidade crente e da catequese, é construir a comunidade de fé. Esse é o objetivo da catequese. O objetivo da escola não é construir sem mais a comunidade de fé, nem sequer da escola católica. O objetivo da escola católica é construir a comunidade humana, a partir da perspectiva do esquema de significação da boa nova do Evangelho. E por isso é que a escola católica não é sem mais igual a catequese. Não sei se me estou a fazer entender. Porque a catequese tem como objetivo construir a comunidade de fé. Pressupõe a fé, exige a fé. A escola católica não pressupõe a fé. Trabalha, propõe, depois aprofunda. Portanto, o objetivo da escola católica é trazer para o âmbito da cultura o Evangelho como esquema de significação. Ou seja, como critério a partir do qual eu atribuo significado à existência. Agora, atenção, isto não é um texto, não é um livro, não é uma doutrina. É isso tudo. Mas é isso tudo porque é, antes de mais, uma experiência relacional. E daí a importância do testemunho. Cito também outra vez a exortação apostólica, no seu número 44, que diz assim: só dentro e através da cultura é que a fé cristã se torna histórica e criadora de história. Porque não evangelizamos a cultura
Temos o que temos. Agora, aquelas já desistem. Tchau, tchau. Apanhei-te, ela ri-se, aquela riso amarelo, olha a outra também. Mais uma, terceira, outra. Que pouca vergonha. Boa viagem, boa viagem. Temos o que temos. O que é que temos? Continuamos com números estatísticos que nos dizem que temos 80% de batizados. Agora digam-me lá, a cultura portuguesa é uma cultura cristã? Não me lixe. Temos 80% de batizados, dizem os números, e dizem bem, mas os esquemas de significação que utilizam na vida não são o Evangelho. Porque não evangelizamos a cultura. Facilmente resolvemos este problema dizendo é o problema da secularização. Mas isso é só a metade da medalha. A outra metade, e a gente esquece dessa, é o problema da não inculturação da fé. Não inculturamos a fé. Ou seja, não fizemos que a fé fosse dita com a cultura de cada tempo, interpelasse a cultura de cada tempo. Por isso ela não se torna histórica e não cria história. E esse é um dos trabalhos fundamentais que a Escola Católica tem que fazer, porque a escola é o mundo da cultura. De trazer o Evangelho como esquema de significação para as diversas áreas científicas. Não é para fazer o jogo do Galileu, não é? Não é a Terra que anda, não é o... Não é... Como é que é essa história, não é? O Sol é que anda à volta da Terra e não a Terra à volta do Sol. Não é para isso. Mas é para o tal sentido da... Esta é a nota. 10ª nota. E estas 3 notas, estas 2 que seguem já para além da exortação apostólica, a última volta para aqui. Promover a denúncia da injustiça e a luta pela justiça. Parece-me fundamental. Ou seja, como é que eu vou dizer isto sem meter... Tem sido dito, e às vezes por responsáveis da Igreja, que a questão da política não pode ser para os membros da Igreja. Eu percebo o que é que isto quer ser dito, mas não tenho dúvidas nenhumas, temos que nos meter na política. Não é criar um partido político cristão. Não é disso que eu estou a falar. Mas o que eu estou a falar é a política no sentido da palavra polis, o governo da cidade. E, portanto, eu não posso continuar, tenho que não só denunciar a injustiça, como tenho que promover a justiça. E para isso não posso dizer, como muitas vezes dizemos nós cristãos, a mim só me compete denunciar. Não. A mim compete-me denunciar e fazer propostas concretas alternativas. Não me basta denunciar, porque isso até é fácil. E é cómodo. Eu tenho que arregaçar as mãos e sujar as mãos. Sujar no bom sentido da palavra. Ou seja, tiremos a expressão sujar, não faz aqui sentido. Arregaçar as mangas e ao trabalho de entrar no jogo da gestão da polis. Com um esquema de significação que é a boa nova do Evangelho. Seria interessante que as nossas escolas fossem formando gente nesta área da intervenção profética e política, porque a intervenção profética é sempre uma intervenção política. Sempre. Tem que ser. O que é o profeta? O profeta é aquele que analisa a realidade à luz do tal esquema de significação. Não é? Aquele que lê a realidade à luz da boa nova. É isso que é o profetismo. Isso é sempre uma intervenção política. De polis. Da gestão da polis. Tenho que denunciar a injustiça e lutar pela justiça. Não posso calar mais a injustiça. Não posso deixar que haja tanta coisa que está mal e que me passa ao lado. Não posso. Tenho que intervir. E tenho que intervir de uma maneira clara e ajudar a juventude a formar-se nessa linha. 11ª nota. Ajudar a descobrir e a saborear a vida como lugar pedagógico e teológico. O que é que eu quero dizer com isto? A vida não pode ser simplesmente um recurso pedagógico a que eu recorro para exemplificar a vida. A vida concreta do dia-a-dia dos jovens com quem nós trabalhamos. A nossa vida concreta. É um lugar teológico. O que é que eu quero dizer com isto? É um lugar onde acontece ou não acontece o mistério de Deus. Não é ao lado da vida. Não é por cima da vida. E muito menos apesar da vida que o mistério de Deus acontece. O mistério de Deus acontece no coração da vida. No coração da existência. E é aí que eu tenho que ajudar os meus jovens, as minhas crianças, os meus alunos a descobrir essa presença que habita o coração dessa existência.
como foi possível, ao longo da história do cristianismo, apresentar o ideal cristão como a fuga mundi. O cristão, por excelência, era o tipo que vivia isolado. Não é? O anacoreta. Eu percebo o que é que esta fuga mundi quer dizer. Uma expressão teológica quer dizer das dinâmicas de relação simplesmente horizontal. O problema é que a gente perdeu esses horizontes e esses enquadramentos e agora, durante algum tempo, foi passada essa imagem de que o cristão era o que não se conspurcava com o mundo. Porque o mundo só vem aqui atrapalhar. A tal dimensão que eu vos falava, a pedaço do mundo, não é entendida por causa daquelas consequências de algumas leituras daqueles textos. Não é? O mundo é assim porque fomos expulsos do paraíso. É mau à partida. Não. Não é mau à partida. É no coração do mundo, da nossa existência concreta, que acontece ou não acontece o mistério de Deus. E, portanto, a fuga mundi só pode ser entendida como fuga daquelas dinâmicas que destroem o mundo, isso sim. Mas a fuga mundi como tenho que sair do mundo para viver a relação com Deus, é no mundo, no coração do mundo, que eu tenho que viver essa relação. Não tenho outra alternativa. É aí que se joga o jogo do mistério. Então, e aquelas congregações de clausura? Afastam-se para ter ainda mais presente o mundo. É assim que eu gosto de entender isso. Não é para fugirem do mundo, é para se poderem ainda concentrar mais no mundo e rezar mais por ele. Por as necessidades concretas do mundo. Para se focarem e não se distraírem. E, portanto, imersas totalmente nesse mundo, essas congregações. Porque elas são a sua razão de ser. Também para essas congregações de clausura, o mundo é a sua razão de ser. O mundo a quem Deus ama, a quem Deus quer chegar. E elas rezam para isso, para nos ajudar a nós, que andamos aqui, a cumprir esta nossa missão, este esquema de significação. Saborear a vida como lugar teológico. Há uma reflexão cristológica que diz o específico do cristianismo, gente. O específico do cristianismo é isto. Que para chegar a Deus, eu tenho que passar pelo humano. Porque a maior proximidade de Deus, a maior plenitude de Deus, a maior revelação de Deus aconteceu num homem concreto. Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré não pode ser entendido, a vida daquele homem concreto, Jesus de Nazaré, não pode ser entendida como um contentor no qual estava dentro desse contentor o mistério de Deus. Não sei se me estou a fazer entender. Não. O tecido, os fios com que se tece a presença do mistério em Jesus Cristo são os fios com que se tece a sua existência concreta. Ele não é um contentor onde Deus acontece. O exercício do seu viver concreto é o exercício da revelação de Deus. E por isso em Jesus Cristo a revelação de Deus não acontece apesar da humanidade de Jesus, à volta da humanidade de Jesus, ou por cima da humanidade de Jesus. A revelação do mistério de Deus em Jesus Cristo acontece na vida concreta de Jesus. É na vida concreta de cada um de nós que acontece o mistério de Deus. Ou não acontece. E daí temos que ajudar a sobriar a vida como lugar pedagógico e teológico. Ajudar os nossos jovens a descobrir essa presença que habita a existência concreta deles. Abri-los para estes horizontes, para estas chaves de leitura. 12ª e última nota. O testemunho da alegria e da esperança. As razões de ser, como diz a carta a São Pedro. Aliás, o Concílio Vaticano II, que nós vamos celebrar em outubro próximo, 50 anos. O ano de 62 é, de facto, um ano fantástico. Só pode ter feito coisas boas, o ano de 62. Eu nasci em 62. Vocês pensavam que isto era gratuito, não é? Não, mas foi o ano do concílio. Porque o concílio, gastem alguns tempos, eu faço-vos este desafio, gastem alguns tempos a ler os textos que convocam o concílio. Faço-vos um desafio, leiam os textos de concílio. Pois, garanto que mais de metade desta gente não leu os textos de concílio. Não tenho qualquer tipo de ilusões acerca disso. É uma pobreza. Mas não leiam só, para já leiam só
o mínimo dos mínimos são as 4 Constituições, como é óbvio, não é? Quais são? Shhh, mana, caladinha. Caladinhos vocês também, caramba, lá mais para trás. Lumen Gentium, a primeira a ser publicada, Sacrosanctum Concilio, liturgia. Segunda a ser publicada, Lumen Gentium. Terceira a ser publicada, Lumen Gentium sobre a Igreja. Terceira a ser publicada, Dei Verbum, a questão da palavra. Quarta a ser publicada. Um texto magnífico. Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes. Sabem porque é que se chama Gaudium et Spes? Os textos latinos têm como o nome original, os textos, as primeiras 2 palavras latinas do documento. E o documento começa: as alegrias e as esperanças dos homens de hoje, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias da Igreja. E a dada altura, lá mais para a frente, há um número que diz assim: o futuro está nas mãos daqueles... Dito de outro modo, serão capazes de construir o futuro aqueles que souberem dar as razões de ser da sua esperança. Se nós cristãos não soubermos dar as razões de ser da nossa esperança, eles vão buscar esquemas de significação ao outro lado. E, portanto, nós somos hoje chamados a dar as razões de ser da nossa esperança. Mas então quer dizer que o testemunho do nosso cristianismo tem que ser um testemunho de esperança. E não um testemunho de condenação. A partida está tudo mal, de apontar o dedo. Estás perdido. És um pecador. Aliás, a nossa boa nova está de tal maneira, e termino com isto, a nossa boa nova está de tal maneira amarrada ao pecado que escavacamos isto tudo. Porque para anunciar um Salvador, primeiro tem que fazer com que o outro se sinta tão miserável. E depois é que lhe anuncia o Salvador e faz o sentido. Quando eu posso anunciar para a positiva, dizer: estás bem, estou. Se ainda queres estar melhor, quero. Então, olha, experimenta isto. Tu estás bem, estou. Não estás nada, estás enganado. Tu és um miserável, não prestas. E depois anuncio-lhe o Salvador. Depois eu não me admiro que ele me faça um manguito, como é óbvio. À boa maneira portuguesa, não é? Então, se eu lhe quero anunciar uma coisa boa, mas para que essa coisa boa faça sentido, primeiro eu tenho que destruir como pessoa e dizer que o gajo não presta, que é um pecador, que é um miserável. Então estava melhor antes. O pecado é um momento segundo, nunca é um momento primeiro. O pecado é um momento segundo. Eu só posso descobrir verdadeiramente uma coisa, a diferença entre o bem e o mal é uma coisa. Estou a falar em pecado. O pecado só se pode descobrir à luz da relação com Deus. A falta de amor só se percebe num contexto de amor. Se a pessoa não vive o amor, não é capaz de perceber que aquilo é uma falta de amor. Portanto, a falta de amor é sempre um momento segundo. Faça-me entender. O que eu tenho que apostar é no momento primeiro. Quando eu tenho uma proposta de um cristianismo, toda ela sentada, o que tecnicamente nós chamamos um cristianismo amartiológico, amartia é pecado em grego. Portanto, um cristianismo todo ele centrado no pecado. Pois não me admiro, não é? Eu tenho que ter um cristianismo todo ele centrado no projeto do amor de Deus. Tal ética assimétrica de um Deus que nos ama porque sim. E que porque nos ama porque sim, até perdoa o nosso pecado. Aquilo que dizíamos há pedaço. Ora, este testemunho da alegria e da esperança é fundamental. É fundamental. Não é uma alegria bacoca. Nem uma esperança de quem espera sentado que as coisas aconteçam. Isso é muito bom. Eu acredito profundamente que este mundo vai ser melhor. Porra, e agora? Sentamos-nos aqui os dois, mandamos vir um cafezinho. Oh, Deus! Lá se faz alguma coisa porque eu estou aqui à espera. Não. A esperança cristã é de quem faz isto. Eu vou fazer porque sei que não estou sozinho. E que não faço sozinho. E que há uma presença que me habita. E por isso o meu fazer vai ter intervenção na história. Mas com esta consciência profunda de que se eu não fizer, o mundo não muda. Porque Deus não intervém diretamente no mundo. Deus intervém no mundo através de cada um de nós. Não tem outra maneira. E, portanto, a história mudará se nós tivermos a capacidade de, em nome de Deus, mudar essa história. Essa é a força da oração. Termino com esta nota. Às vezes a maneira como nós rezamos não faz sentido nenhum. Porque esta ideia... Eu conto sempre esta história. Ela tem uma série de limites, mas que é a maneira como nós rezamos a questão... Oh Deus, intervém, vou aqui na estrada, está um tipo deitado. Oh Deus,
O Evangelho já fala nisso, o samaritano, não é? Olha, está caído no chão. Vê lá se fazes o que tens que fazer, que eu estou cheio de pressa, vou à minha vida. Mas vou tão contente. Fui tão bom. Chamei a atenção a Deus, estava distraído, porque as suas coisas são tantas, coitado, tem que tratar do mundo inteiro, portanto é tanta coisa que eu não sabia que aquele tipo estava no chão, e portanto eu chamei-lhe a atenção para que ele estava no chão, cumpri o meu papel, fui à vida. A força da oração é que me une a quem rezo e por quem rezo. E quando eu rezo a Deus por causa daquele que está deitado no chão, então eu percebo que tenho que parar e dar a mão àquele que está deitado no chão, porque esse Deus, a quem eu estou a pedir por ele, me impela a isso. E por isso é que a oração é verdadeiramente interpelante e modificadora da realidade. Não porque eu remeto a questão para um outro que depois irá intervir na realidade, mas eu, por causa dessa oração, intervenho eu diretamente nessa realidade e modifico a realidade com a força da oração, desta relação que me une a Deus e que me une àquele por o qual eu estou a pedir. É fundamental que nós demos as razões de ser da nossa esperança, mas de uma esperança comprometida com a construção de um mundo diferente. Há uma imagem lindíssima para isto, que a sabedoria popular tem quando... Como é que a sabedoria popular chama as grávidas? Uma grávida é uma mulher que está... Tão lindo isto. Está de esperança. Ora, uma grávida está de esperança, não é? O que é que isto indicia? Porque uma grávida é aquela mulher que já está a viver no presente o futuro que irá acontecer. E por isso é que ela está de esperança. Ou seja, esse futuro já tem cidadania presente, porque ela já está a viver a partir desse futuro, já lhe está a dar cidadania presente. Já está a arranjar tempo e espaço psicológico para essa criança que aí vem. Essa criança que aí vem já é uma realidade hoje. Esse é o testemunho da esperança cristã. Esse mundo, essa utopia que está no nosso coração, que Deus colocou no nosso coração, já quer fazer hoje e por isso antecipo-a e começo já a trabalhar por ela. Este testemunho da alegria da esperança é fundamental. Termino lendo. Tenho consciência de que muito do que aqui disse tem a marca da utopia. Mas acredito sinceramente na capacidade do ser humano e na força humanizadora da educação. E porque sou crente, acredito que nesta missão não estamos sozinhos. Somos nós que a temos de realizar. Cada um de nós, mas sustentados, impulsionados e acompanhados pelo espírito daquele que ousou fazer-se humano para nos abrir novas e impensáveis possibilidades. Tendo por base essa certeza, sei que continuaremos a ousar ir para a vinha do Senhor. E cito, porque não nos é lícito ficar inativos. Muito obrigado pela vossa atenção.